Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Hernan Vieira e essa é a 12ª aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula nós vamos falar sobre o async e o await. Bom, na aula passada nós falamos das promises, que elas permitem criar trechos de códigos assíncronos que podem ser resolvidos no futuro, seja um futuro distante, um futuro próximo, e podem ser que nem sejam resolvidos, pode ser que sejam rejeitados. Porém, a gente acaba ainda tendo um problema quando a gente trabalha com promises e callback. Não chega a ser um problema muito grande em relação ao código em si, mas em relação à parte de organização. Vamos pegar aqui, por exemplo. Existe aqui um site, criaram até realmente um site sobre isso, que é chamado Callback Hell, ou o inferno de callbacks, por assim dizer. O que se baseia? Ele diz que a questão de você usar um callback, que é passar uma função como parâmetro, e fazer isso consecutivas vezes, você passa uma função como parâmetro, e uma função como parâmetro, e uma função como parâmetro, e assim por diante, ele vai criando um código que vai ficando muito extenso e muitas vezes muito confuso, porque são muitas funções para você gerenciar dentro de um único local. É uma função dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Isso pode deixar um código um pouco confuso e pode acabar misturando um pouco as coisas ali, deixando o código um pouco difícil de entender em determinadas partes. Então ele até fala aqui, JavaScript é assíncrono, JavaScript usa callback, e é um pouco mais difícil entender aqui no caso quando o código fica nesse estilo aqui. Então ele tem um site que fala especificamente sobre o callback hell. E quando a gente vai trabalhar com promises, a gente vai ver aqui no código agora, a gente pode acabar se perdendo nesse callback hell, ou se a gente trabalha com promises, a gente pode também melhorar o código para que não aconteça isso, mas a gente ainda tem que fazer alguns ajustes ali que acabam ficando bastante estilos de programação funcional. E o async await permite você construir o mesmo código numa sintaxe mais limpa, mais clara, que lembra bastante a programação estruturada, porém é a programação funcional. Então vamos ver aqui como que isso vai ficar. Vamos pegar aqui os códigos. Vamos usar o setTimeout como exemplo, que é uma função assíncrona básica, que dá para eu explicar de forma simples para vocês. O setTimeout, ele funciona como uma função callback. E aqui nós precisamos de uma promise para trabalhar com async await. Então o que eu fiz? Eu criei aqui uma função chamada CodeEasyStop, que é uma função para parar, que é basicamente o setTimeout. Ela vai receber um time em milissegundos, que ela vai parar a execução do código, vai esperar aquele tempo em milissegundos para executar alguma coisa. E essa função ela vai retornar uma nova promessa, que pode ser resolvida ou rejeitada, que nem nós vimos na aula passada. E essa promessa ela vai retornar um setTimeout. O setTimeout ele recebe os seguintes parâmetros: uma função e o tempo em milissegundos. O tempo em milissegundos a gente já passou e a gente passa de novo para o setTimeout. E o resolve ele é uma função que pode retornar alguma coisa que vai ser resolvida. Nesse caso aqui ele retorna algum valor, como vocês podem ver, que pode ser qualquer coisa ou não retorna nada. Então, como o resolve é uma função, a gente passa o resolve aqui para o setTimeout. E o setTimeout executa o resolve. Só que como o setTimeout não passa nenhum parâmetro, o nosso resolve não vai nos retornar nada, porque realmente não é o objetivo aqui do setTimeout. Então a gente vai pegar isso e vai construir a função CodeEasyStop, que é basicamente o nosso setTimeout, só que agora funcionando como promises e não como função callback. Se a gente continuar o nosso trecho de código aqui, nós vamos ver aqui que agora o CodeEasyStop, em vez de passar uma função e depois o tempo para dentro dele, a gente passa o tempo e depois a gente usa o .dem para indicar a função que vai ser executada. Então aqui é onde está a questão das promises sendo utilizadas, o jeito que vai funcionar agora. Porém, vamos supor que eu queira executar a seguinte instrução. Passe 2 segundos, faça uma coisa. Depois mais 3 segundos, faça outra coisa. E depois mais 4 segundos e faça outra coisa. Se a gente quiser fazer isso e não quiser que os 3 códigos, os 3 tempos sejam executados ao mesmo tempo, a gente tem que colocar um CodeEasyStop dentro do outro. Então, tem aqui CodeEasyStop 2000. Depois que ele terminar, ele faz a ação para 3000, que é 3 segundos. Depois ele executa a ação e depois para por 4 segundos e executa a ação. Então,
a gente acaba tendo que colocar um dentro do outro e acaba gerando, se a gente for crescer com outras funções e tudo mais, o callback hell. Só que aqui também tem outra maneira de você aninhar, trabalhar com métodos encadeados, para em vez de colocar um dentro do outro, colocar um seguido do outro. Também é possível fazer isso. Só que você precisaria trabalhar a biblioteca para ela funcionar dessa maneira. No caso, não a biblioteca, mas a função callDizStop para que ela funcionasse dessa maneira. Então, a gente chega com o async-await, que permite a gente organizar isso daqui de uma forma mais simples, com uma sintaxe mais clara. Vamos supor. Vamos pegar aqui o código para o async-await. A gente primeiro, no async-await, a gente vai usar duas palavras-chave, o async e o await. O async ele é utilizado para criar uma função assíncrona. Deixa eu criar a função aqui, eu já explico para vocês. É utilizado para criar uma função assíncrona, no caso aqui exec01. A função assíncrona, ela simplesmente diz que quando você colocar ela para executar, ela vai ficar rodando em segundo plano ali, paralelamente, enquanto outras partes do código vão ser executadas. É como se você retornasse uma promise, é como se fosse isso daqui, essa função aqui de cima. Só que no caso, o async, você declara ele aqui, e você não precisa necessariamente retornar uma promise dentro dele. E o que a gente faz aqui dentro? A gente chama o callDizStop e a gente coloca o await na frente, para indicar que ele vai, o await, espere o callDizStop executar. Depois que ele executar, vai para a próxima instrução. Espere o callDizStop executar por 3 segundos. Depois que ele executar, vai para a próxima instrução. E assim por diante. Então, a gente transformou o callDizStop numa, digamos assim, função visualmente que parece algo ser síncrono. O async-await permite fazer isso. Então, a função principal, o exec01, ela se tornou assíncrona. Tanto é que vocês podem ver que ela retorna um promise aqui. Porém, os callDizStop dentro dele, agora eles vão ser executados um após o outro, não vão ser executados de forma paralela, porque o await obriga o código a esperar o callDizStop terminar. Se o callDizStop, aqui no caso, ele é uma promise que não retorna nada. Mas se o callDizStop retornasse alguma coisa, que nem na aula passada, a gente só precisaria vir aqui na frente do await e colocar, vamos supor, minha constante ou minha variável é igual a await callDizStop. E já funcionaria, ele já pegaria o resolve dele. E como que a gente faz para pegar o catch, o reject, certo? Porque ele tem o resolve e o reject. Se eu colocar uma variável aqui na frente igual ao await, a gente pega o resolve, mas eu quero pegar o reject. Como que a gente faz? Bom, vamos continuar aqui. Aqui eu criei a função exec2, no caso é uma constante que recebe uma função anônima, para mostrar que também pode ser criado dessa maneira aqui, se você quiser, com uma função anônima. E aqui eu coloquei o try e o catch. Então, para qualquer erro que der nesse ou nesse, se algum deles retornar um reject, ele vai cair aqui no catch. Então vocês podem ver que de algo para usar then e catch, que nem foi feito aqui em cima, a gente passou a usar o async e o await com o try e catch, como está feito aqui embaixo. Então, a sintaxe agora, todo o código ele fica numa mesma indentação aqui, um abaixo do outro, é mais fácil de organizar, uma sintaxe um pouco mais limpa do que aqui em cima, mais simples de fazer essa organização aqui, sem precisar adaptar a função para isso. E, além de tudo, você consegue simplesmente colocar num bloco try-catch que muitas pessoas que estão começando com programação estão mais acostumadas a trabalhar, então deixa uma sintaxe até mais familiar para aqueles que estão entrando na programação funcional. E se a gente vier aqui para baixo, exec01 e exec02, que são as duas funções aqui. Então se a gente executar, tecnicamente elas devem fazer a mesma coisa. Vai parar por 2, 3 e 4 segundos, vai parar por 2, 3 e 4 segundos, depois por 2, 3 e 4 segundos. Então elas devem executar ao mesmo tempo praticamente. Vamos executar o nosso código, run code. Olha lá, 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Então,
funcionou perfeitamente. Todas as 3 funções estão funcionando perfeitamente. Então, o async await é uma maneira de você trabalhar por cima das promises de uma forma mais limpa, mais clara, mais organizada. E está sendo muito utilizado. Eu mesmo gosto bastante de utilizar o async await ao invés de trabalhar puramente com as promises sempre que possível. E como que isso daqui ficaria no caso do TypeScript? Vamos ver aqui na aula 12 do TypeScript. Vamos colar o código e vamos colocar aqui. Primeiramente, o code isStop é agora uma função que vai retornar para a gente uma promise que não vai retornar nada. Então, uma promise, e o que ela vai retornar dentro do resolve? Nada. Então, promise void. Esse daqui é a primeira coisa que nós vamos fazer. Depois, aqui, tranquilo, a gente deixa assim mesmo, uma função assíncrona. Ela também vai retornar uma promise, porque ela é assíncrona, ou seja, ela vai executar em paralelo, então ela vai retornar uma promessa de que no futuro vai devolver alguma coisa. Que nem eu disse, o async await trabalha por cima das promises, só que de uma maneira mais limpa, uma sintaxe mais limpa. E aqui a gente coloca void. Porque vocês podem ver que ele não retorna nada aqui, ele é uma promessa que não vai retornar nada, só vai executar de forma assíncrona. E aqui embaixo vai ser uma função anônima, que também vai ser um async, vai ser uma promise que vai retornar void. Não vai retornar nada. E basicamente assim a gente coloca o TypeScript aqui no nosso código para trabalhar com isso. Se a gente quisesse que retornasse uma string, por exemplo, a gente poderia vir aqui no final e colocar return e colocar string e pronto. A gente não precisaria criar nenhuma promise, não precisaria criar nada. Ele simplesmente retornaria uma string aqui e já estaria funcionando. Então é uma maneira bem mais familiar, bem mais simples também, de trabalhar com as promises, com uma sintaxe mais simples, mais limpa. Ok? Então, é basicamente isso a aula de hoje sobre o async await, a questão do try-catch, await, isso tudo aqui, tudo explicado já. Na próxima aula a gente vai falar sobre HOF, que são os Order Functions, High Order Functions, HOF. E depois dela nós vamos vir com a aula 14. A aula 14 nós vamos fazer um exemplo prático. E a gente vai trabalhar com o async await para fazer uma requisição HTTP. Então vocês vão ver mais na prática ele funcionando com uma requisição HTTP também, não só com um set timeout, por exemplo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, se inscrevam no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e também não deixe de acessar o nosso site, codeeasy.com.br, o Facebook, o Instagram e o Discord, que é o nosso chat. E até a próxima aula, pessoal!